O governo angolano reuniu de emergência para analisar as contas gerais do Estado. Digo de emergência porque foi uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que aconteceu ontem, para se analisar as contas gerais do Estado. Ou seja, o governo reuniu para autofiscalizar-se antes do Parlamento fiscalizar o governo. Porque, lá vejamos, era importante, era necessário e urgente avaliar as contas gerais do Estado referentes ao ano 2024. Por isso, o governo angolano reuniu e analisou como é que o próprio governo gastou o Orçamento Geral do Estado de 2024 em relação aos ganhos e, claramente, os gastos. E também deixaram como principais referências que em 2024 o governo angolano arrecadou 25 bilhões de kwanzas. Há também que durante 2024 a taxa de câmbio dólar versus kwanza ou kwanza versus dólar esteve em volta dos 800 kwanzas e o governo angolano diz que em 2024 a taxa de desemprego baixou para 30,4%, quando em 2023 a taxa de desemprego em Angola era 31%, portanto, de 2024 é 30%, portanto, baixou, e hoje, 2025, estamos em volta dos 29%. Portanto, a taxa de desemprego, segundo números, segundo estatísticas, ok, está a baixar, e depois, claro, cada angolano há de fazer a sua apreciação em relação à realidade econômica, economia real de realidades, ok? Não real enquanto Estado, ponto, ou governo, ponto. E depois, o último dado fala sobre a criação de mais de 1 milhão de empregos. O governo angolano, em 2024, criou 1 milhão de empregos. Quando o governo diz que criou 1 milhão de empregos, está a dizer que é emprego no setor público, no setor privado, o governo, ok? Porque o governo é responsável pela criação de emprego no país, ou seja, pela criação do ambiente de negócio que façam, claro, surgir várias empresas e vários empregos. Ponto. Foram de reunião ontem de emergência e antes, claro, de entrarmos aqui na análise desses números e também desta reunião, até que ponto há essa efetivação para o Parlamento para avaliar o Orçamento Geral do Estado, quero te pedir, por favor, meu irmão, para fazeres like neste vídeo. Porque, atenção, o Parlamento pode dizer que não, essas contas estão erradas, vocês não cumpriram o orçamento como devia. Ok? Este é um procedimento normal, legal, bonito, ok? Mas o Parlamento pode recusar essas contas gerais do Estado e dizer que não, alguma coisa não correu nada bem. Ponto. Mas antes de entrarmos aqui nestes amiúzes, quero te pedir para fazeres like neste vídeo, para se inscrever, para partilhar, ok? Não sejas, meu chefe, um escravocrata, aquele que, mesmo tendo dinheiro para poder pagar, o serviço não paga. Você tem esse dinheiro, que é apenas um like, que é 0 cêntimos, portanto eu fico muito contente e você, claro, se tornas um chefe, um boss, muito longe da escravocracia. Obrigado. E sem mais voltas, já feito o like, fizeste um like, né, meu chefe? Não, faz like, não faz isso, meu irmão. Logo pela manhã, faça like, ok? Alegra meu dia, porque quem faz bem também sente-se bem, ok? Muito obrigado. Desculpa aí estar a insistir bastante, mas o like é importante. Ok? Não é obrigatório, mas é importante. Obrigado. Antes estive a dizer que a reunião foi extraordinária. Hoje o presidente angolano viajou para a América para participar da conferência, da reunião da ONU, na sua oitava reunião, oitava não, 80, 80, 80ª reunião. Esse aqui é um tema para um outro vídeo, onde analisaremos a presença da Angola enquanto líder da União Africana. Ali não vai acontecer essa semana, o PR já foi. E segunda nota diz que também fez uma viagem privada depois para a ONU, mas é um tema para outro vídeo, por isso é importante te inscrever, podemos aqui analisar a presença da Angola e da União Africana na reunião das Nações Unidas, ok? Boas. Voltamos aqui para analisarmos as contas gerais da Angola. Ponto. Ela quer dizer que é constitucional, ok? É de lei, o Parlamento, o Conselho de Ministros proceder dessa forma, analisar os custos do Estado, ok? É como se fosse uma família, epá, nós fizemos o orçamento para o mês e gastamos X, que era previsto gastarmos X, ganhamos X, no fim do mês, né, a gente analisa o nosso orçamento, de facto foi deficitário, se houve superávit, é isso sim, superávit, e depois a gente percebe, né, onde é que falhou, onde não falhou, o que é que surgiu longe das nossas mangas, o que é que não, portanto,
é um processo de lei normal, fez muito bem. E eu penso que o governo angolano realizou uma reunião de emergência ou extraordinária em função também da reunião da ONU ou então da saída do presidente angolano, porque falasse aqui de uma viagem privada depois para a ONU. Penso que também essa saída, essa movimentação, fez com que pudesse acelerar a reunião do Conselho de Ministros para avaliar as contas gerais do Estado. Portanto, em termos de avaliações a estes números que o governo apresentou, para que lembrarmos, se nós olharmos para o orçamento de 2024, veremos que o governo angolano pretendia arrecadar 24 bilhões de kwanza, 24,7 bilhões de kwanzas. E aqui fala-se que o governo angolano arrecadou 25 bilhões de kwanza. Então, vê aqui um superávit, portanto, arrecadou-se mais do que se pretendia. Isso é bom. Portanto, a nível de gastos, portanto, aqui o Conselho de Ministros, nessa nota curta, na página do Facebook da presidência, não está publicada. Portanto, depois teremos de aqui avaliar o documento geral, ou quando for para o Parlamento, ou se estiver disponível em algum sítio, ok? Em termos de emprego, em termos de taxa de desemprego, parece que reduziu, portanto, aqui compararmos, aqui fizemos uma comparação homóloga de 2023, 2024, claro, houve mesmo uma redução, em termos de números, ok? Quem faz os números é o Instituto Nacional de Estatística, ok? A Organização do Estado. Quem tem dúvida deve comparar com os estudos de outras organizações, ok? Porque a percepção do público em relação ao desemprego também uma variável por ser estudada. E essa percepção mede-se por meio de entrevistas, de inquéritos, ok? Alguém vai para a rua, vai entrevistar as pessoas, se está desempregado, se não está desempregado, poder aqui estudar a percepção pública sobre a questão do emprego ou desemprego. Alguém pode dizer, não, este desemprego não diminuiu, ok, mas tem aqui números do Instituto Nacional de Estatística e quem não concorda precisa recorrer a um outro estudo alternativo de uma ONG ou então ele próprio mesmo pegar no microfone, fazer um estudo, por exemplo, no seu município, na sua província, para usar como amostra, calma aí, taxa de desemprego em volta de X, na minha província era X, eu fiz aqui um estudo no meu município, minha província, os números estão muito distantes da realidade, portanto, podes fazer o teu próprio estudo, ok? Podes usar qualquer amostra possível, poderá ser de um município, de uma província, de um bairro, podes usar a amostra que você quiser e faz o teu estudo, para depois também aqui tentar fazer uma comparação, de facto, os números estão próximos ou não da realidade. Ponto. A nível da questão de emprego, 1 milhão de emprego é muita gente, ok? Também essa questão do desemprego, o emprego, portanto, são variáveis comuns, ok? E a percepção pública também tem a sua própria opinião. Se tu fores para o Facebook e dizeres que, acreditas que o governo conseguiu criar 1 milhão de emprego, a percepção pública poderia ser diferente, mas muitos de nós não sabemos a realidade objetiva do país, porque eu não sou o país, a minha experiência pessoal não é o país, do meu bairro não é o país, do meu município não é o país, mas da minha província pode ser o país. Ok? Portanto, o facto de eu não ter conseguido emprego, nem os meus amigos, nem os meus colegas, não quer dizer que não houve nenhuma questão de emprego. Ok? Portanto, que houve concurso público na saúde, na educação, na polícia, no exército, uma outra empresa criou um novo emprego. Ok? Portanto, há aqui uma percepção pessoal, uma percepção comunitária, uma percepção da província, a percepção é nacional, ok? Mas os números devem sempre ser confrontados. Todo aquele que tiver dúvida em relação aos números deve confrontar sobre uma outra fonte, ok? Em Angola existem várias ONGs, existem universidades a produzirem vários números sobre a realidade macroeconômica do país. Se não concordas com estes números aqui, vá à Universidade Católica, vá à Universidade de Lusíadas, vá ao Piaget, portanto, procura uma outra ONG, portanto, você próprio vá para a rua fazer uma entrevista, poder aqui analisar a tua percepção em relação à realidade econômica do país. Ponto. Não falasse aqui, não apresentaram os números em relação à inflação, ok? Para aqui dizer que agora que o presidente, agora que o documento foi revisto por aqueles que gastaram, né? Eu fiz o orçamento, levei para o Parlamento aprovou, nesse caso, esse orçamento foi aprovado na Assembleia, né, pela maioria do MPLA, a minoria da oposição, depois eu gastei o dinheiro, agora vou voltar para o Parlamento poder apresentar as minhas contas, os meus custos. Ou seja, é uma autofiscalização, é uma fiscalização, é bonito quando se faz isso, ok? O Parlamento vai dizer se de facto foi justo ou não foi justo, vai olhar para as faturas, vai olhar para os gastos, vai olhar para as coisas que foram feitas, vai dizer que de facto o orçamento foi bem executado ou não foi bem executado, ok? Portanto, também saberemos nos próximos dias qual foi a apreciação do Parlamento. Tanto que, mais do que a percepção pública sobre a questão do emprego, do desemprego,
outras questões a nível de arrecadação de receitas, os parlamentares têm os documentos, os números e têm comissões no município, nas províncias que acompanharam a execução do orçamento, ok? Mais do que essa percepção pública, os parlamentares da UNITA, do MPLA e não só, conhecem melhor, entendem melhor claramente os cêntimos, como foram gastos e onde foram gastos, porque todos os partidos, quero acreditar, têm algumas pessoas a acompanhar o trabalho do executivo em todos os municípios. Por exemplo, o caso do PIN, o caso vai lá, do Quenda, né? Outro caso de outras execuções a nível de infraestruturas, a nível de empréstimo, também pagamento também de dívida, também é uma questão que deve ser aqui avaliada e não sei se vai ser avaliada. No entanto, estamos aqui a olhar para um princípio legal e bem executado, ainda bem que o governo dá essa iniciativa e depois claramente leva para o Parlamento claramente toma a sua decisão. Ponto. E depois, claro, nos próximos dias poderemos saber se de facto houve ou não houve fricção no Parlamento em relação à avaliação, à análise destes números. O que é que acontece quando o Parlamento chumba a análise das contas gerais do Estado? O que é que acontece? Eu não tenho claramente resposta, acredita, não tenho, porque se o Parlamento chumbar, as contas são de 2024, estamos em 2025, daqui a nada vamos precisar escrever o orçamento de 2026. Se o Parlamento dizer que não concordamos, está chumbado, são números aleatórios, a taxa de emprego não aumentou para 1 milhão, não se criou 1 milhão de emprego. Se dizer que a taxa de inflação não baixou para 30%, e dizer que vocês não arrecadaram 25 bilhões, foi mais ou foi menos. Se o Parlamento chumbar, não é, essas contas do Estado, o que é que acontece? Um processo que já passou. Eu claramente não tenho resposta e gostava que juristas ou deputados que acompanham a página possam aqui dizer em comentários o que pode acontecer com o governo se o Parlamento chumbar as contas gerais do Estado que forem apresentadas nos próximos dias no Parlamento. Logo falaremos sobre a visita do presidente à América e também sua participação na ONU, até que ponto Angola faz diferença ou não, a ONU faz diferença ou não a participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e claramente quero te pedir para fazeres um like, subscrever para não perder as próximas novidades. Qualquer dúvida, acréscimos, críticas, põe em comentários que estou disposto claramente a poder ler, porque aqui aprendo bastante com o que vocês escrevem. Muito obrigado e até já.